Olá, meus amigos, é uma alegria tê-los conosco mais uma vez para a lição número 4 dessa nossa série As Três Mensagens de Apocalipse. E nessa semana nós chegamos ao importante título Temam a Deus e deem glória a Ele. O que vai tratar esta semana? Dentro desse projeto de analisar, esmiuçar cada frase das três mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 em diante, nós chegamos naquela frase que o anjo diz, né? Ele proclama o evangelho eterno aos que habitam na terra, e ele diz, temam a Deus e deem glória a Ele. O que significa temer a Deus? Será que temer a Deus significa ter medo de Deus? O que é temer a Deus? Esse é o primeiro bloco da nossa discussão. Embora a palavra grega phobel, né? Temer, ter medo, deu origem à nossa palavra fobia, medo. O sentido bíblico de temer é um pouco mais amplo do que simplesmente ter medo. Pode envolver ter medo, mas ele vai além. No estudo bíblico a gente percebe, assim, só para resumir, é um assunto muito profundo, que dá uma dissertação longa, mas a palavra temer sempre está ligada com a palavra obedecer a Deus. Eu lembro daquele texto clássico de Eclesiastes 12, versos 13 e 14, né? De tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Você percebeu uma ligação entre temer e obedecer? Então, temer significa não simplesmente ter medo de Deus. É claro que a presença de Deus, o poder de Deus, a magnificência de Deus nos impacta e às vezes pode gerar medo. Mas esse não deve ser um medo para o mal, deve ser um impacto que nos leve a reconhecê-lo como Deus e nos leve a obedecê-lo, né? A Bíblia sempre liga, como eu disse, o amor a Deus com temor e obediência, né? Olha só esse texto aqui. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor. Percebeu a palavra temer aí? Temerão ao Senhor, seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos. Percebeu? Você tem aqui temor, você tem aqui obediência. Então ele continua, obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida para que tenham vida longa. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E aí ele diz assim, ame o Senhor. Percebeu? Você tem aqui temor, você tem obediência e você tem amor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Deuteronômio 6, 2, 4 e 5. Então você percebe que há uma ligação entre amar a Deus e temer a Deus. Há uma ligação entre obedecer a Deus e temer a Deus, né? E há também uma ligação entre submeter-se a Deus. O temor a Deus indica que eu sou uma pessoa submissa, que eu sou humilde para ouvir, para entender e para obedecer esse Deus. Não adianta eu dizer que eu temo a Deus, gritar glória e aleluia e não obedecer, né? E Jesus é o maior exemplo disso de obediência, né? Ele assumiu-se em forma humana, humilhando-se até a morte e morte de cruz. Ele submeteu-se à vontade de Deus, segundo Filipenses 2, 5 a 8. E a atitude de Jesus em temer a Deus, em se submeter a Deus, ela contrasta com a atitude do próprio Satanás, que lá no céu, né, disse que ele queria ser igual a Deus, usurpar o trono de Deus. Eu serei, diz Isaías 14, 13 e 14, eu serei semelhante ao Altíssimo, eu subirei ao mais alto monte. Ou seja, você tem aqui claramente alguém que temeu a Deus e alguém que não temeu a Deus. Então, temer a Deus não envolve exatamente medo, mas envolve obedecer, se submeter, se entregar e permitir que Deus faça maravilhas através da sua vida. Agora, uma segunda pergunta. A primeira é temer. O anjo disse, temei a Deus e dai-lhe glória. O que é dar glória a Deus, né? Glorificar a Deus, na verdade, é um ato de adoração. Então, quando eu adoro a Deus, eu estou glorificando a Deus. O texto de Romanos 12, 1 é muito esclarecedor, diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam vocês em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é dar glória a Deus, ou seja,
é uma entrega total e uma adoração total a Deus em todos os sentidos, envolvendo o ser humano como um todo, né? Tanto é que a Bíblia diz que nós somos o templo do quê? Do Espírito Santo. E por isso devemos dar glória a Deus. Em outro texto se fala assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, tem uma ligação aqui com temer, tem uma ligação com obedecer, tem uma ligação com adorar. Nós adoramos a Deus não apenas quando cantamos lá na igreja no sábado de manhã. Não, adoramos a Deus não apenas quando oramos, nós adoramos a Deus com a nossa vida toda. O nosso testemunho é adoração a Deus, as nossas palavras são adoração a Deus, até os nossos pensamentos são adoração e glorificação do nome de Deus. Glorificamos a Deus, na verdade, ao revelarmos seu caráter de amor ao mundo por meio do nosso testemunho, por meio do nosso compromisso de fazer sua vontade, né? E isso é muito importante à luz do juízo final sobre a terra, né? Tanto é que o Apocalipse deixa claro que os que glorificam a Deus são aqueles que guardam os seus mandamentos e têm a fé em Jesus. São os vencedores que vão herdar todas as coisas. E é interessante a gente pensar que isso aí não é um legalismo, quer dizer, salvação pelas próprias obras. Não, é uma vitória, como nós já vimos na lição número 1, que nós obtemos por meio de Jesus Cristo, cuja vida perfeita e de perfeita justiça foi colocada sobre nós quando nós o aceitamos. Houve uma transferência de méritos de Jesus para nós. E assim nós podemos viver uma vida justa de testemunho e de glorificação do nome de Deus. É a fé em ação, é a graça maravilhosa e transformadora que muda vidas. Ok? Então, para terminar a lição dessa semana, falando sobre a questão de temer a Deus e dar-lhe glória, a gente precisaria colocar uma pergunta relativa a isso para a gente conversar com os nossos alunos ali, ou para a gente mesmo pensar, né? Como temer a Deus, ou seja, obedecê-lo, ser submisso a Ele, ser impactado por Ele e ser um servo, uma serva dele, obediente? Como temer a Deus e dar-lhe glória, né? Evitando o legalismo. E aí está a grande questão. Muitas vezes a gente acha que fazendo as coisas é que vamos obter o favor de Deus. Não, o favor de Deus foi obtido na cruz. Eu preciso apenas aceitar. Claro que isso não deve me levar para uma vida negligente, relaxada no sentido espiritual, de desobediência, ao contrário. Mas dá para ser obediente por amor. Dá para ser obediente pela graça de Deus. E isso nós precisamos orar todos os dias para que o Espírito Santo nos oriente no caminho, para que Ele nos leve sempre ao que está na palavra de Deus e que façamos a vontade de Deus de forma alegre, feliz, né? Do jeito que Jesus falou. Ele disse: se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Não por imposição, nem por raiva, nem por legalismo, não para querer se salvar, mas como resultado alegre da salvação. E isso só ocorre quando o Espírito Santo trabalha em nós, para que seja levado a efeito esse nosso desejo. Pense nisso. A gente volta na semana que vem, se você permitir, se Deus permitir, em primeiro lugar, e estaremos juntos aqui para a lição de número 5. Um abraço e até lá.